Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 24. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1, Gênesis capítulo de número 24, a partir do verso de número 1, Gênesis 24, a partir do versículo 1. Diz assim, Gênesis 24, a partir do versículo 1. Abraão já estava velho, com idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. E Abraão disse ao seu servo, o mais velho da casa, que supervisionava tudo o que possuía: põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas que irás à minha terra e aos meus parentes, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E o servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser acompanhar-me para esta terra? Deverei levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Respondeu-lhe Abraão: cuidado, não leves meu filho de volta para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e me jurou: darei esta terra à tua descendência, ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá mulher para meu filho. Mas se a mulher não quiser acompanhar-te, estarás livre deste juramento que me fizeste. Somente não levarás o meu filho de volta para lá. Verso agora de número 58. Então chamaram Rebeca e lhe perguntaram: tu irás com este homem? Ela respondeu: irei. Então se despediram de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos homens que estavam com ele, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: nossa irmã, sê tua mãe de milhares, que a tua descendência domine a cidade de seus adversários. Assim Rebeca se levantou com as suas servas, e montando nos camelos, seguiram o homem, e o servo partiu, levando Rebeca. Isaque tinha vindo do caminho de Beer-lahai, pois habitava na terra do Neguebe. Isaque havia ido ao campo numa tarde para meditar, e levantando os olhos viu que camelos se aproximavam. Rebeca também levantou os olhos, e quando viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a, e ela se tornou sua mulher, e ele a amou. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua igreja aqui que se reúne, os louvores, os hinos, as orações que o Senhor já recebeu. Pedimos agora que fale conosco também, mais uma vez, para a glória do teu nome, para o bem da tua igreja e para o louvor do teu Filho Jesus Cristo, por quem oramos e bendizemos. Amém. Você sabe lidar com perdas? Creio que
essa pergunta é oportuna, porque não é possível viver aqui nesse mundo e não perder nada. A gente está sujeito a perder tudo e qualquer coisa. A Bíblia diz que a história da humanidade já começou com perdas, lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden se perdeu a comunhão com Deus, se perdeu a paz e a harmonia entre ser humano e ser humano, entre ser humano e criação, se perdeu o acesso à árvore da vida, se perdeu o direito de viver no paraíso, no Jardim do Éden, e se não fosse a intervenção de Deus em Jesus Cristo, essa história de perdas se continuaria de tal forma que perderíamos tudo, perderíamos inclusive nós mesmos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós damos graças a Jesus Cristo. Por causa dele é que ainda vivemos e temos esperança de restauração de todas as coisas, de salvação, até mesmo a nossa vida nos será dada de volta e viveremos com ele para sempre. Mas as perdas continuam. Nós perdemos nessa nossa experiência de vida terrena por causa dos nossos pecados, nós perdemos por causa dos pecados dos outros, nós perdemos devido a decisões equivocadas e nós perdemos porque tem coisas que nós vamos perder mesmo. Como foi aqui o caso de Isaac, que perde a sua mãe. A Sara, a mulher de Abraão, você sabe, aquela que era estéril, aquela que esperou com Abraão o cumprimento da promessa que teria um filho, Isaque, ela chega em determinado momento da vida que segue o rumo que todos nós seguimos, ela desce à sepultura. E o seu filho, seu único filho, experimenta agora, então, essa fase de perda da mãe. Se a experiência das perdas é algo que todos nós estamos sujeitos, então a pergunta que eu quero responder hoje aqui com os irmãos é: o que a gente pode aprender nessa história a fim de que lidemos melhor com as nossas perdas? Não sei qual foi a sua perda, a sua maior perda. Não sei o quanto essa perda ainda te machuca, ou se você já superou. Eu sei que perder coisas que nos são preciosas não é fácil. Inclusive tem um autor, um teólogo luterano chamado Robert Benne, que ele diz assim: nós seres humanos, nós sabemos o que tem valor. Nós não nos apegamos a coisas que não têm valor. Nós sabemos discernir, isso tem valor. E quando nós perdemos aquelas coisas que sabemos têm valor, ou que só aprendemos a dar valor depois que perdemos, isso dói. Isso dói. Isso leva muita gente aos psicólogos. Essa dor leva muita gente aos psiquiatras. Essa dor da perda leva muita gente aos gabinetes pastorais. Então eu não sei qual foram as suas perdas. Com certeza houveram. Não sei qual aqui te doeu mais, qual a que você sente mais. Não sei quais foram aquelas que você pode dizer assim para mim: pastor, graças a Deus superei. Eu ainda lembro, mas é para mim como uma cicatriz. Eu olho, lembro do que aconteceu, mas não me dói mais. E não sei aquelas perdas que você viraria para mim e diria assim: pastor, quando eu penso que cicatrizou, alguém toca na ferida, eu vejo que ela ainda está aberta.
E ela ainda dói. É uma ferida aberta ainda dentro de mim. Então a palavra de Deus nos fala algumas verdades a respeito de lidarmos melhor com essa dor. A dor de termos perdido algo que para nós, tenhamos percebido a tempo ou não, nos era de grande valor. Como que a gente lida com a dor da perda? Seja ela qual for. Até porque a gente não pode medir a dor de um ou de outro. Chegar para uma pessoa e dizer assim, não acredito que você está assim por causa disso. Até porque, irmãos, uma coisa que nós precisamos aprender é que a gente não é o outro. O outro não é a gente. Que em muitas coisas dessa vida, o nosso ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Então, como diz a palavra, só o coração conhece a sua própria dor. A gente precisa aprender a respeitar a dor do outro, ao invés de dizer, isso não é nada. O que a gente pode aprender para nós mesmos e, quem sabe, até consolar outros? Primeira verdade, irmãos, é que Deus consola. Deus é o Deus de toda a consolação. Tem alguns versículos famosos que falam sobre isso, como Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor ainda está comigo. Esse é o meu consolo. O Senhor está aqui, estou atravessando o vale da sombra da morte, mas o Senhor está comigo. Isso consola, a presença do pastor. Isaías 57, 18, não tão conhecido, mas diz assim, o Senhor falando, tenho visto os seus caminhos, mas eu o curarei. Olha a promessa, eu o curarei. Também o guiarei e tornarei a dar-lhe consolação. Você está ferido, você está machucado, mas eu estou vendo tudo. Eu vou te guiar e eu vou voltar a te dar consolo. Eu vou passar remédio aonde está doendo. Então, quando a Bíblia fala que Deus consola, é que Deus se compadece. Deus não é indiferente. Deus consegue sentir a nossa dor. Deus não é daqueles que diz assim, você já deveria ter superado isso. Deus sabe o que dói, como dói, o quanto dói, e Ele é que cura. Ele é que sabe aquilo que Ele vai nos dar, que vai nos consolar. Por exemplo, aqui no caso de Isaac. Perdeu a mãe. Mas sabe como Deus o consola? Com uma esposa. O Isaac agora não tem mais Sara. Mas agora tem Rebeca. Não tem mais uma mãe. Mas tem agora, trazida pelo próprio Deus, uma esposa. E o que ele faz quando ele vê o consolo dele chegando? Ele vira as costas e diz assim, não, eu quero a minha mãe? Que nada. Dá aqui o meu consolo. O texto vai dizer que ele toma a moça, leva para a tenda da mãe, e ali Rebeca se torna a sua esposa. E o texto vai dizer que ele a ama. Ele a ama. Versículo de número 67, Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a, ela se tornou sua mulher, e ele a
amou, ele não a desprezou, ele aceitou o consolo da parte do Senhor, e olha o que aconteceu. Assim Isaque foi consolado. Então Deus consola, Deus traz o seu consolo. A questão é se nós aceitamos o consolo que vem de Deus. Por isso a minha pergunta para você é: o que você tem feito com as consolações que vêm da parte do Senhor para a sua vida? Você tem recebido de bom grado? Com um coração grato? Reconhecendo a bondade de Deus para com a sua vida? Ou você tem olhado e dito assim: mas não era isso que eu queria? Porque o consolo vem. Consolo vem. E se não veio ainda, virá. Porque, como diz Isaías 49:13, exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, pois o Senhor consola o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Então Deus consola, e louvado seja o Senhor por suas consolações. Louvado seja o Senhor, que não nos deixa sem consolação. O Deus de toda consolação. Agora, uma segunda verdade, irmãos, é que Deus nos faz surpresas. Deus nos faz surpresas. Não há nada no texto que mostre que Isaque já estava sabendo de tudo isso que estava acontecendo. Tanto é que quando a Rebeca chega, o servo tem que explicar tudo para Isaque, versículo de número 66, e o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Foi uma surpresa. Diz que o Isaque tinha ido lá para o campo meditar. Mais uma tarde, de repente ele olha, chegando camelos, uma moça bonita, e ele olha e diz assim para o servo: mas o que é tudo isso? E aí o servo então tem que lhe contar tudo. Presente de Deus para você. Inesperado, para não dizer inusitado. Era o novo de Deus chegando para a vida do Isaque. E conosco também não é assim? Às vezes a gente espera uma coisa, espera e não chega. E quando a gente já não está mais esperando, chega. E chega assim como um presente com um laço dourado e com um bilhetinho assim de Deus para você. O inusitado acontece. O novo, aquilo que a gente não esperava. Ou talvez tenhamos esperado tanto que já nem esperávamos e de repente chegou como presente da parte do Senhor, a fim de que a sua vida não seja apenas tristeza sobre tristeza. O Paulo fala isso: o Senhor não permitiu que eu tivesse tristeza sobre tristeza. Agora, sabe uma coisa que pode impedir o novo de Deus na nossa vida? A nossa obstinação. A nossa obstinação. Porque a gente fala que a gente espera em Deus, mas a gente espera nos nossos termos. A gente espera de acordo com as nossas expectativas. A gente espera, mas a gente espera dentro das nossas condições. Não, eu estou esperando uma bênção aí do Senhor, mas tem que ser assim. Eu estou esperando aí uma bênção do Senhor, mas tem que ser até tal dia. Eu estou esperando uma bênção do Senhor, mas já falei até a cor que eu quero.
Bom, pode acontecer assim? Pode acontecer assim, mas nem sempre é assim. Por isso que, irmãos, a respeito desse novo que Deus traz para a nossa vida, às vezes inusitado, para nos trazer alegria, nós precisamos saber pelo menos duas coisas. Primeiro, esse novo não é a gente que busca, é Deus quem traz. Não é a gente que decide, é Deus quem escolhe. Não é conquista, é dádiva. Sabe por que é importante saber disso? Porque senão amanhã tem um monte de gente aí jogando tudo para cima, batendo o pé na porta, saindo, dizendo, não, estou indo buscar o novo de Deus para a minha vida. O pastor falou ontem, não estou falando nada disso. Lembra que não foi Abraão que acordou um dia e disse assim, estou com vontade de ser o pai de muitas nações. Estou com vontade aqui de sair da minha terra, deixar minha parentela, ir para uma terra aí. Deus vai me mostrar. Não foi isso, não foi isso. Foi o Senhor quem apareceu para ele e diz, sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Não foi coisa de Abraão. Foi coisa de Deus. Então Deus vai à frente, nós só seguimos. Já teve um pastor teólogo que disse uma coisa que é verdade, é muito perigoso andar na frente da Trindade. É melhor ser empurrado por ela do que andar na frente dela. Agora, uma segunda verdade é que esse novo de Deus, que parte de Deus, vem como surpresa, vem como algo inusitado, vem como graça, vem como presente. A gente então acolhe, a gente aceita o convite. Esse novo de Deus é sempre melhor. É sempre melhor. Você lembra de Paulo, quando ele estava naquela crise, para onde que ele ia, e ele estava no templo orando, e tinha dado uma confusão com os judeus. O Paulo tinha uma expectativa no coração dele. Ele achava que tudo aquilo que ele tinha aprendido no judaísmo, que ele aprendeu lá aos pés de Gamaliel, que Deus usaria toda aquela bagagem que ele adquiriu para salvar o povo dele, os judeus. Que todo aquele conhecimento, óbvio, seria usado agora para a salvação dos judeus, dos saduceus, dos fariseus. Aí Jesus aparece para ele no templo, falando, Paulo, eu vou mandar você para os gentios. Quando ele ouve essa novidade, veja, o novo de Deus é novo. A gente não tinha pensado. Não é coisa que a gente busca, é coisa que Deus traz. Quando Jesus fala isso, é uma novidade tão grande que ele reluta, ele diz assim, mas Senhor, esse povo aí, eles sabem quem eu fui. Eles sabem quem eu fui, então na cabeça do Paulo, na lógica do Paulo, tinha todo o sentido ele ser um missionário entre os judeus. Ele conhecia a Torá melhor do que qualquer um. E sabe o que Jesus fala para ele? Sabe qual é o seu problema, Paulo? É que você está enxergando tudo do seu ponto de vista, mas eu enxergo aqui de cima. Deixa eu te falar uma coisa. Eles não vão aceitar o teu testemunho. Não vão. Eu estou te enviando aos gentios. E aí sabe o que acontece? O Paulo vai. O Paulo aceita o convite. O Paulo aceita a missão.
o Paulo aceita o novo. Isso sim era o novo. Nunca tinha pensado, nunca pensei que Deus tinha isso para mim. Eu pensei que o caminho era esse, mas está mostrando que é esse outro. E sabe sabe o que acontece? Ele acaba pregando aos gentios e aos judeus. Porque quando ele chegava numa cidade gentílica, ele ia primeiro para a sinagoga. Poucos judeus, é verdade, deram crédito à mensagem dele. A maior parte do povo que creu era de fato gentio, mas teve judeus que também fizeram parte da sua equipe missionária e das suas igrejas. Então, irmãos, Deus tem os seus planos. Deus tem os seus planos. Quando eles chegam a nós, a gente pode se submeter a eles ou não. Isso é uma decisão nossa. Nos é dado esse arbítrio. Ninguém é obrigado a nada no Evangelho. É tudo convite. Jesus diz: aquele que quiser, siga-me. Quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga. Mas quem quiser, tudo é convite. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu te aliviarei. É obrigado, Senhor? Não, não é obrigado. É um convite. Então, nós podemos sempre dizer sim ou dizer não aos planos do Senhor. Mas nós sempre vamos ter que dizer uma coisa no final. Ele tinha razão. Ele tinha razão. Ele sempre tem razão. Então, irmãos, está aí, não sei o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer. Mas você pode ter certeza que se você se abrir ao Senhor, se você se submeter, você não vai se arrepender. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que a mente não pensou, o coração não desejou, e isso é o que o Senhor tem preparado para aqueles que são seus. Então deixa Ele ser o seu pastor. Para de ficar dando ordem para Deus. Tudo tem que ser do seu jeito. Se não for do seu jeito, não está bom. Seja a ovelha de Jesus. Deixa Ele guiar a sua vida, porque Ele vai te guiar para a vida. E, irmãos, uma outra verdade que a gente aprende nessa história é que Deus move pessoas e situações. Ele pode fazer tudo isso de forma sobrenatural, com anjos, com eventos apocalípticos, com milagres. Ele pode fazer, Ele pode tudo. Agora, Ele pode fazer todas essas coisas na nossa vida de forma natural? Pode, e parece que é essa a preferida dEle. Milagre é exceção. Milagre não é o comum, a rotina, a norma. Aliás, milagre é uma suspensão de uma norma. Então Deus colocou normas, em alguns momentos especialíssimos, Ele, como soberano da criação, Ele tem o poder e o direito de suspender uma norma, e acontece o milagre. Mas não é assim que Ele faz sempre. Por exemplo, nessa história, não aconteceu um milagre. Nessa história, não apareceu anjo nenhum. Nessa história, não aconteceu assim nenhum milagre, algo sobrenatural, mas a gente vê a ação de Deus em tudo. O Abraão sabe que já está para partir, Sara já partiu, ele chama o servo dele, o mais velho, que tomava conta de tudo, e diz assim: olha, você vai buscar uma esposa para o meu filho, mas não busque esposa aqui entre as cananitas, não, vai lá a minha parentela e toma uma moça de lá dos meus parentes.
Aí o servo diz, mas e se a mulher não quiser vir comigo? Aí o Abraão responde, o anjo vai à tua frente, vai te mostrar o caminho. Mas se a mulher não quiser vir, eu devo levar o seu filho? Não, não faça isso, não leve o meu filho para lá. Se a mulher não quiser vir, você está desobrigado. E aí parte então o servo, e o servo então quando chega lá na Mesopotâmia, lá na região onde estava a família, os parentes, a parentela do Abraão, aí o servo faz uma oração, ele para e faz uma oração. E a oração é a seguinte, Senhor, estou aqui em missão, estou aqui, vim buscar uma moça para ser esposa do filho do meu Senhor. Então eu peço uma coisa, Senhor, como é que eu vou saber qual é a moça? Então, a moça que vier aqui tirar água, porque já está na hora das moças virem tirar aqui as águas para os rebanhos e tudo mais. A moça que eu disser assim, me dá de beber, e me der de beber, e der de beber não só a mim, mas também aos camelos. Poxa, mas já está pedindo demais, né? O homem de fé é esse, né? Porque se fosse eu ficar, não, se a moça já está bom, já é resposta de Deus. Não, mas a moça, e tinha que dar de água também para os camelos. Aí o texto vai dizer, depois, se você tiver tempo, lê lá, que ele mal terminou de fazer a oração, chegou a Rebeca com um cântaro. E ela tirou água, e ele falou, dá-me de beber. Ela prontamente baixou o cântaro para ele beber, e sem ele falar nada, ela diz assim no versículo de número 19, tirarei também água para os teus camelos, até que bebam à vontade. Aí, quando ela fala isso, o servo lá se ajoelha, começa a adorar o Senhor. E aí já tira um pingente, um bracelete, coloca no braço dela. Olha, de quem você é filha? Eu sou filha de tal, que era de Naor, não sei o que. Aí ele adora mais a Deus mesmo. E aí ela fala lá para os parentes saem, mandam o servo entrar. E aí quando ouvem a história, eles dizem assim, isso procede do Senhor, nada podemos dizer de bem nem de mal. E aí no outro dia, quando o servo quer voltar para casa, é onde a gente começa a ler esse texto de hoje, perguntam a Rebeca, você vai? E ela diz, vou. E aí está agora Rebeca chegando para Isaac, trazida por Deus, mas com mãos humanas. Trazida por Deus, mas com as mãos de Deus. Então, Deus move pessoas e Deus move situações. A gente não precisa ficar desesperado. A gente não precisa ficar mexendo os pauzinhos. A gente não precisa manipular nada para que a coisa aconteça do jeito que a gente quer. Deus faz a sua obra. Deus faz, irmãos. Deus tem os caminhos dele. Então Deus faz. Aí alguém diz assim, mas pastor, a gente não tem que lutar? O povo lá não lutou para entrar na terra prometida? Lutou, mas lutou depois que Deus a deu. Aliás, quando o povo vai entrar na terra, Deus inclusive avisa, mas tem um pedaço lá, que é dos edomitas, olha, nem pense em entrar lá, tá? Porque daquela terra eu não dei sequer o espaço da planta de um pé para vocês. Então não vai mexer com aquele povo, hein? Então eles entram e vão lutar,
na terra que Deus tinha já dado para eles. Então a gente luta? Luta. A gente trabalha? Trabalha. Depois que Deus dá. Depois que Deus deu a terra, é essa terra, aí a gente tira as pedras, a gente capina, a gente levanta os muros, a gente levanta a casa, aí a gente trabalha, e aí a gente faz. Então é assim, irmãos, não precisa manipular. Deus vai fazer, Deus trabalha, irmãos. Deus trabalha. Vamos confiar, vamos descansar no trabalhar do Senhor. Vamos descansar no trabalhar do Senhor, porque Ele trabalha. Então eu não sei, irmãos, quais foram as tuas perdas. Não sei. Tem um pastor que diz assim: olha, eu não quero nada que não é meu, mas eu quero tudo que Deus tem para mim. Então Deus tem coisas para você. Você diz assim: olha, pastor, eu já tive as minhas perdas, mas eu nem sei se eu posso esperar mais alguma coisa, até devido à minha idade. Quero então ler para você ainda 2 versículos. Queria ler para você o versículo 20 do capítulo 25. Sabe com quantos anos que Isaac começou esse romance? Capítulo 25, versículo 20. E Isaac tinha 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca. Olha aí, o Isaac quarentão começando a sua vida a 2. E pastor, quando é que foi que eles conseguiram ter filhos, hein? Porque eles tentaram bastante, viu? Demorou. Mas olha assim, versículo 26. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso foi chamado Jacó. Isaac tinha 60 anos, quando Rebeca os deu à luz. Quer outro versículo? Quero que você saia daqui animado hoje. O pastor falou que idade não é problema. Te dá outro versículo, então. Isaías 46, 4. Eu serei o mesmo até a vossa velhice, e ainda na vossa idade avançada eu vos carregarei. Eu vos criei e vos levarei. Sim, eu vos carregarei e vos livrarei. Louvado seja o Senhor. Há esperança para mim, há esperança para você. Então, se a gente crê nisso, irmãos, a gente tem esperança. Há esperança para a sua vida. Porque Deus é o pai dos órfãos. Deus é o marido das viúvas. Deus é o pai de toda a consolação. Como o apóstolo Paulo vai dizer: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola nas nossas tribulações, para que a gente console outros com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Que assim seja, irmãos, e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.